Vamos lá, fatores de gênese ou fatores de formação. Vamos remeter ao fatores de gênese ou fatores de formação em 1941, quando Hans Jehne ele lançou esse Factors of Soil Formation, que é o início da sistematização dos processos de formação, como uma forma quantitativa. Ele colocou um sistema quantitativo. Pois Dokuchaev, já antes de Hans Jehne, que é o pai da pedologia, que nós já conversamos, ele também já teve essa ideia dos fatores de formação e como que eles afetam o solo. Então, Hans Jehne, em 1941, escreveu esse clássico da pedologia, que são os fatores de formação do solo. Os fatores de formação do solo, eles controlam a diversidade de solo. Quando eu altero um ou outro fator, eu vou alterar de alguma forma as características, os atributos do meu solo. Nesse sentido, nós sabemos que qualquer solo é resultante da ação, olha o grifo, conjunta dos fatores de formação do solo. Então, é de extrema importância para a gente conhecer esses fatores em algumas áreas, em especial no levantamento e no mapeamento de solo, tanto no mapeamento tradicional, quanto no mapeamento digital de solos. Esse aspecto de conhecer esses fatores facilita muito alguns trabalhos. Então, na parte de homogeneização das áreas, eu estou estudando algum tipo de vegetação, eu quero ver alguma influência, biogeografia de alguns animais, ou pedoanimais, se eu estiver trabalhando com a biota do solo, eu posso separar esses fatores que eu vou gerar zonas mais homogêneas, principalmente para eu estudar ou para eu defini-los. Quais são os fatores? O solo, então, ele é função de 5 fatores: clima, organismo, material de origem, relevo e tempo. O que nós conseguimos falar? Olha, nós falamos que solo ele é igual a clorpit. Clorpit. Olha que letra bonita. Clorpit, Cl, clima, O, organismo, R, relevo, P, parent, pais em inglês, ou seja, o material de origem, e T, o tempo. Então, todo solo da superfície terrestre, ele foi gerado com a ação conjunta desses 5 fatores: do clima, do organismo, material de origem, relevo e tempo. Nós vamos estudar a influência de cada um desses fatores aqui. Mas lembrando, é ação conjunta. Eu vou comentar de cada tema de forma isolada. Mas vocês, quanto estudantes da biologia, estudantes de ciências ambientais, ciências agrárias, sabem que as coisas atuam de forma mais conjunta. Então, como que é a evolução dos solos? Como que o solo evolui? Inicialmente, eu tenho a rocha, principalmente a rocha. Há outros materiais de origem? Sim, como o próprio solo sendo a origem de outro solo, mas principalmente a rocha. Começa, então, a desintegrar pelos processos de intemperismo. Com isso, começa a atuar um pouco mais de matéria orgânica. Com essa matéria orgânica, então, começa a formar o horizonte superior, que é justamente o horizonte A. Esse solo começa a evoluir, nós temos aqui, olha, um horizonte C também, que pode aparecer, começa a evoluir. Quando o solo está maduro, ele tem um horizonte B bem desenvolvido. Tanto é que a primeira ordem de solos que nós estudamos foi a ordem dos neossolos. Neossolos são solos extremamente jovens,
e tem por característica não apresentar o horizonte B, ou não ter o horizonte B bem desenvolvido. Então, nós temos aqui o intemperismo, que é a quebra das rochas em partículas menores e reações químicas. Com o passar do tempo, nós temos a transformação da rocha em solo. Primeiro o horizonte A, depois o horizonte C e, por final, o horizonte B. É o que geralmente ocorre, é um processo extremamente lento. Por isso que solo não é um recurso renovável. Ele é sempre formado? Sim, mas perde-se muito mais rapidamente do que se forma, dependendo do local que nós estamos. Então, por isso da importância da preservação dos solos. Ele demora muito tempo para ser formado, por isso que não é um recurso renovável. Vamos falar, então, sobre o material de origem. Nós parecemos com os nossos pais, inclusive quando nós não gostamos de alguns atributos. A gente se pega e, semelhante aos nossos pais, ao material de origem, que é o nosso material de origem. Uma das principais características dos materiais de origem que vai afetar no solo vai ser a textura ou a granulometria, que são os tamanhos das partículas minerais do solo. Em função do teor de argila ou de areia, principalmente areia, no tamanho de quartzo, nós vamos ter a influência na textura do solo. Por exemplo, aqui nós temos o arenito. O arenito, lembrando lá da geologia, é uma rocha sedimentar constituída basicamente por frações de areia por quartzo. Como o quartzo é muito resistente ao intemperismo, mesmo esse solo estando exposto, essa rocha estando exposta, esse solo estando exposto a muito tempo de intemperismo, ele vai ser arenoso, porque o quartzo é resistente ao intemperismo e fica no tamanho de areia. Por outro lado, eu tenho aqui um argilito, que é uma rocha sedimentar de argila, quando exposta ao intemperismo, o argilito ele vai transformar em um solo argiloso. Lembrando lá da nossa aula prática de textura, olha aqui, conseguiu moldar aqui, ó, dá para enxergar, inclusive, aquela sensação de aspereza, dá para a gente ver os grãozinhos de quartzo, lembrando, rememorando aquela sensação de aspereza. E a textura do solo, ela influencia indiretamente ou diretamente em outros atributos. Tá, eu sei que o arenito altera a textura, vai dar um solo arenoso. E com isso, eu vou ter outros atributos do solo condicionado à textura. Então, o material de origem interfere na textura, que por sua vez interfere na capacidade de trocar cátions do solo, que quando o solo ele é mais argiloso, ele tem mais matéria orgânica, ele retém mais cátions, que é essa CTC, ele vai ter mais cargas, teor de matéria orgânica, solo arenoso, eu tenho uma menor proteção da matéria orgânica e uma menor retenção de água, que por sua vez vai produzir menos material vegetal e, por consequência, eu vou ter uma menor quantidade de matéria orgânica. A drenagem do solo ela vai ser maior, porque solos mais arenosos, por exemplo, vai ter mais macroporos do que microporos, e por sua vez, então, eu vou ter um solo mais drenado, e a retenção de água vai ser menor. Então, isso no caso do arenito. No caso do argilito, vai ter um comportamento diferente. Então, embora o material de origem reflita muito na textura do solo, mas não só na textura. A textura tem influência desse monte de outros atributos. Então, textura, material de origem vai interferir sobremaneira na textura do solo. Com a fertilidade natural do meu solo. Quando eu tenho, por exemplo, uma rocha como o basalto,
uma rocha aqui como basalto, que nós lembramos lá que é uma rocha magmática, com uma grande quantidade de nutrientes, eu vou ter um solo mais fértil. Por exemplo, o arenito, no processo de intemperismo, no processo de formação do solo, ele vai ter basicamente quartzo para disponibilizar para as minhas plantas e para disponibilizar para o meu solo e quase nenhum outro elemento. Então vai ser um solo muito pobre. O granito, ele também não é uma rocha muito rica, lembrando lá do magma granítico, que ele tem uma grande quantidade de sílica, que por sua vez vai ter uma grande quantidade de quartzo também, vai ser mais arenoso e de com menor fertilidade natural. O argilito também não vai oferecer tantos nutrientes para as plantas, porque já vem de um material intemperizado, uma rocha sedimentar. Então, a fertilidade natural, ela vai estar muito condicionada justamente ao seu material de origem. Mas nós não podemos deixar de associar os outros fatores. Vamos pensar aqui, olha. O que vocês acham? A relação será mais estreita entre os solos mais, número 1, ou menos intemperizado? O que eu quero dizer com essa relação mais estreita? Um solo, um basalto, vai gerar solos mais férteis quando ele for mais intemperizado ou quando ele for menos intemperizado? O que vocês acham? 1 ou 2? Vamos construir a resposta. A relação será mais estreita em solos mais ou menos intemperizados. Vamos pensar num solo, num material de origem rico. Não adianta você pensar num material de origem pobre, que vai ser tudo pobre mesmo. Material de origem rico, um basalto. Um basalto, quando ele está pouco intemperizado, quando o solo é novo, houve muito pouco, lixiviou muito pouco nutriente. Lixiviou pouco nutriente. Então, quando o solo é jovem, quando o solo é pouco intemperizado, a sua relação com o material de origem é maior. Então, solos menos intemperizados vão estar mais associados à fertilidade do material de origem. Quanto mais velho vai ficando o solo, quanto mais intemperizado vai ficando o solo, mais ele vai perdendo nutrientes. Então, eu posso ter um basalto, um solo aqui, olha, rico, então basalto, rico, fértil. Aí, esse basalto transformou em um solo rasinho, um neossolo litólico. A mais rocha aqui, esse B não é B de basalto. Observe que ele é próximo, ele é pouco intemperizado, ele está próximo ao material de origem. Aqui está liberando nutrientes. Aí esse basalto, ele sofreu muito intemperismo. Muito intemperismo. Então, o basalto está aqui embaixo. Ó. Aqui tudo é solo, e o basalto está aqui embaixo. Observe que está longe do material de origem. Muitos nutrientes já foram lixiviados. Então, aqui, ó, tem uma relação estreita com o material de origem, aquela criança que ainda depende tudo do pai, ainda tem uma relação muito estreita com os pais, e aqui aquele senhor idoso que foi playboy, gastou todo o seu dinheiro na vida e ficou pobre. Então, no processo de intemperismo, vai se perdendo nutrientes e o solo vai ficando pobre. Mas, mesmo assim, quando se compara um solo de um material de origem pobre, de um material de origem rico, mesmo ele muito intemperizado, ele vai ter pelo menos um pouquinho mais de micronutrientes, pelo menos um pouquinho mais de outros elementos ali, sem contar a textura que nós já conversamos. Compreendido? Então, olha que bacana essa figura aqui do 19 lições de pedologia. Nós temos uma situação de arenito. Esse desenho é bem comum indo para Ribeirão Preto. Nós temos essa condição de rocha basáltica e arenito bem pronunciado nisso.
Então, nós temos aqui, olha, o arenito e aqui um basalto. O arenito, eu vou ter um solo laranjado, que é o vermelho e amarelo, de textura média. O basalto, eu vou ter um solo vermelho, férrico, com uma grande teor de óxido de ferro, de textura argilosa. E aqui no aluvião, numa região mais de várzea, nas planícies de inundação, eu vou ter uma bagunça de textura. Observe aqui o material de origem era o arenito. Então, a textura ficou média. Aqui o material de origem é o basalto. Então, a textura ficou argilosa e o solo vermelho. Modificou a cor e modificou a textura. Aqui, qual que é o material de origem aqui? O material de origem são os sedimentos que caem nessa área de inundação. Então, próximos rios, há uma bagunça dos solos em termos de textura, em termos de horizontes. São os neossolos flúvicos. Nós vamos conversar sobre neossolos flúvicos nos solos de várzea. Então, nós vamos ter justamente essas características aqui. Um exemplo que, quando o material de origem não é a rocha, mas sim um material sedimentar, que pode ser, nesse caso, é aluvionar, que veio do rio, que tem essa bagunça, que tem essa característica, ao invés de a gente falar bagunça, a gente fala de características erráticas, onde que não é previsível. O material de origem também, ele remete à resistência ao intemperismo, essa figura que eu tanto gosto, que é de um mármore desse lado, e aqui de uma ardósia, com a mesma idade, no mesmo cemitério, mas com graus de intemperismo diferentes, devido à resistência do material ser diferente ao intemperismo. Observem aqui que nós vamos ter situações, por exemplo, da profundidade do solo. Uma situação 1 e numa situação 2, uma mesma situação, 1 e 2, alterando somente o material de origem, onde o solo vai ser mais profundo? 1 ou 2, com ardósia ou com mármore? Onde vai ser mais profundo? 2, justamente na situação onde eu tenho maior intemperismo. Já do outro lado, o solo aqui, ele vai ser, por exemplo, mais raso. Aqui também eu vou ter outros tipos de elementos. Então, observem que nós temos também essa influência do material de origem na resistência ao intemperismo. Vamos agora falar do clima. O clima é algo bastante interessante, que interfere em tudo na biologia, né? A biogeografia, que vocês vão estudar as plantas conforme o local, vocês vão estudar a vegetação conforme o local, a distribuição, como esses animais vão migrar em função da diferença do clima no decorrer do ano, e não é diferente com solos. Talvez um dos principais fatores de formação do solo, o clima, ele tem grande influência nos atributos e nas características dele. Quando a gente fala clima, nós estamos falando de temperatura e umidade, que regula o tipo e a intensidade do intemperismo. Voltando lá nas aulas de fatores que influenciam o intemperismo, o primeiro fator que nós comentamos foi o clima, que o crescimento dos organismos e, consequentemente, o tipo dos horizontes. Olha, o clima vai remeter a intemperismo químico, físico e biológico, que, por sua vez, vai alterar as características do meu solo. Quanto maior a temperatura e a umidade, nós estamos falando de precipitação efetiva. Precipitação efetiva, eu fiz uma raiz agora, mas não era para ter feito. O que é essa precipitação efetiva? A precipitação efetiva é o que sobra de água. É quanto de água sobra do meu sistema. Eu vou ter solos mais intemperizados, solos mais argilosos e solos mais profundos.
Quando eu falo solos mais intemperizados, eu estou falando também de solos mais lixiviados, onde os nutrientes foram embora. Os argilosos, lembra? Depende do material de origem. Se eu estou falando aqui de arenito, vou ter o arenito mais os solos arenosos, profundos. Sim, um clima mais ativo, comparando o mesmo material de origem, comparando o mesmo relevo, eu vou ter solos mais profundos, quando o clima é mais ativo. Quando eu quero, o que eu quero falar, clima mais ativo, maior temperatura e umidade. Mais ativo o clima, maiores as taxas de erosão e lixiviação. São solos pobres em nutrientes. Mesmo quando a fertilidade natural é alta. Então, mesmo com a fertilidade natural sendo alta, os solos, eles podem ser pobres. Por quê? Deixa eu melhorar isso que ficou horrível. Mesmo quando o material de origem é rico, o solo pode ser pobre. Como assim? Quando ele sofre muito intemperismo. Muito intemperismo, muita lixiviação, essa grande quantidade de lixiviação, o solo fica pobre. E aí nós temos essa distribuição bonita do Brasil em termos de clima. Nós temos diversos climas no Brasil. Chama atenção nesse mapa que eu peguei aqui de Centelhas, 2006. Observem aqui que a escala está diferente da chuva. Olha Manaus, olha o comportamento da temperatura que está na linha aqui. Não há alteração no ano da temperatura. Olha o comportamento da chuva e olha a quantidade de chuva que tem. Ó, a escala aqui de chuva dá 350 milímetros. Observem aqui que Xerabim, no Ceará, a escala está 250 milímetros. Olha a diferença que é. Olha como a chuva é concentrada e olha o quanto chove menos. Lembrando que a escala aqui está 250 e aqui 350. Então tem 100 milímetros a mais aqui. Vamos pegar, olha São Paulo aqui, ó, Pindorama, bem característico dos nossos climas. Temperatura diminui, no inverno um pouco, chove, o verão é mais úmido, é bem típico do nosso clima. Olha o que acontece no Rio Grande do Sul, na parte mais sul do Brasil. Olha o que nós temos aqui. Olha a temperatura no inverno. Olha a distribuição da chuva, como que é. Então, observem, o que nós temos nessa distribuição de chuva no Rio Grande do Sul? Quando você marca um campo para o Rio Grande do Sul, a chance de chover é muito grande. Então, vou fazer um levantamento de solos lá no Rio Grande do Sul. Vamos marcar no meio do ano, porque no meio do ano a gente não vai pegar a chuva. Sim, além de você pegar a chuva, ô infeliz, você vai pegar um baita de um frio. Que olha a temperatura média aqui em junho e julho, e a pluviosidade lá é constante. Vou fazer um levantamento de solos lá em Mato Grosso, lá em Cuiabá. Já é diferente. Se você marca no inverno, a temperatura ainda é quente, a temperatura continua quente, e você não vai ter chuva. Então, olha como que é diferente também, ó. Olha o clima aqui em Recife, o inverno é mais chuvoso. Então, nós temos essa distribuição específica do Brasil. Jaqueline, está falhando? Valeu para vocês aí? Deu para acompanhar? Deu para acompanhar ou não? Eu quero mostrar nesse slide justamente a distribuição de chuva, tá? A diferença do Brasil, e por isso nós vamos ter
diferenças de intemperismo. Mas, de forma geral, se você for pegar o Brasil, de forma geral, a temperatura alta e chove bastante. Tá? Com isso, com esses dois fatores, nós temos o quê? Que o Brasil é um local muito intemperizado, com muito intemperismo. Com isso, os nossos solos têm uma fertilidade natural pobre. Nós somos um local onde o solo é pouco fértil. Então, observe o cerrado brasileiro. São solos ácidos, com muito alumínio. Por isso que eu comentei com vocês no começo da aula sobre o professor Alfredo Scheid Lopes, que teve uma grande importância no desenvolvimento da agricultura do cerrado brasileiro. Ele trabalhou no cerrado justamente que deixou os nossos solos quimicamente pobres, os nossos solos são quimicamente, a química hoje a gente conserta, e fisicamente é um solo muito bom. Então, nós temos esses fatores do Brasil, olha. Aqui é pouco intemperizado, percentual de argila. Quanto mais chuva tiver, mais areia, o silt vai transformando em argila. Mais argila eu vou tendo. Mais chuva, mais argila. E as argilas vão se modificando. Aqui é um tipo de argila 2:1, que passa para uma argila 1:1, que passa para uma argila, entre aspas, 0:1. Então, vai aumentando a quantidade de argila. Climas mais ativos, eu vou ter solos com textura mais fina. Lógico, novamente, em função do material de origem. Quando o material de origem tem muito quartzo, como arenito, quartzito e afins, não tem essa grande quantidade de transformação para argila, porque o quartzo ele é resistente ao intemperismo. Por isso que na fração areia dos nossos solos predomina quartzo. E a distribuição do mundo, dos solos no mundo, no globo, obedece mais ou menos à distribuição do clima. E olha que interessante, esse mapa é um mapa do Glinka, que foi um aluno de Dokuchaev, que foi o pai da pedologia, em 1908. Olha que bacana esse mapa esquemático de 1908. Observe aqui entre os trópicos. Está vendo que eu tenho um solo típico, que é justamente esse solo rosinha aqui, que é um solo muito temperizado, que está diretamente relacionado do clima. E olha a qualidade desse mapa, que justamente nessa região do Brasil aqui, olha, no semiárido brasileiro, tem um solo diferente. Tá certo? E olha que interessante, que língua é essa daqui? Língua o que é, gente? O que vocês acham? O que está escrito isso aqui? Russo. Muito bem. O Glinka foi um aluno do Dokuchaev, por isso que a pedologia é muito forte na Rússia, porque ela teve sua origem principalmente na Rússia. E pegando o mapa atual, em termos de distribuição de solos, o mapa global, observa que também tem esse comportamento. Justamente nos trópicos, nós temos a distribuição aqui desses solos. E olha que legal que são mapas com 100 anos, com mais de 100 anos de diferença, e a gente vê mais ou menos o mesmo comportamento. Por isso que o Brasil, quando a gente fala em solos tropicais, nós somos referência científica de solos tropicais. Os nossos solos são muito diferentes dos outros solos, principalmente por causa do clima. As características, os atributos, as potencialidades e limitações dos nossos solos, ela está muito relacionada ao clima, esse clima muito temperizado. Então, por isso que nós somos referência mundial solos tropicais orgânico.
do solo, na fração de 0 a 5 centímetros, na camada de 0 a 5 centímetros, e a respiração heterotrófica, um artigo super recente, eu peguei esse artigo 2019, da Science. Olha aqui como que funciona. Olha a respiração heterotrófica, justamente no clima. Olha como altera, olha como a atividade é maior dessa respiração heterotrófica. Mais umidade, maior temperatura, maior atividade dos organismos. Olha o teor de matéria orgânica, que é rapidamente decomposta por esses micro-organismos. Então, olha a diferença que é a quantidade de carbono orgânico nas maiores latitudes aqui, que o clima vai ser muito mais frio, a atividade do micro-organismo muito mais baixa do que nessa região. Esse artigo é bem interessante, eu vou passar para vocês, eu consegui baixar eles, eu vou deixar para vocês, não é uma leitura obrigatória, mas para quem quiser, é uma revisão bem bacana sobre os micro-organismos do solo. Relevo. Falamos, então, do material de origem, falamos do clima, e depois nós vamos falar de relevo. Vou deixar a aula agora para a gente tirar dúvidas. Semana que vem a gente conversa sobre relevo e terminamos os fatores de formação do solo.